Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para finalizar mais uma aula da semana e eu quero convidar vocês para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje nós iremos revisar nossos conteúdos referente à história, ok? E aí o conteúdo que será revisado será o registro da história. Vamos entender um pouquinho e relembrar aquilo que foi dito na nossa última aula, ok? Existem muitos outros documentos que marcam a nossa história pessoal. Eles registram informações importantes não apenas sobre as pessoas, mas também sobre os fatos da vida de uma sociedade ou de um país. Ou seja, existem documentos que são utilizados hoje para que possamos conhecer não só a nossa história, mas também a história da sociedade, a história de um país, a história de um povo, tá bom? Para estudar a história, temos a ajuda dos fatos históricos, que são documentos que permitem ao historiador recordar, interpretar e reconstruir os fatos do passado. Então, os fatos históricos, eles são muito utilizados, principalmente pelos historiadores, para que através deles eles consigam entender, interpretar e construir aquilo que já foi vivido, não por eles, mas por uma sociedade, por um povo, em uma outra época, ok? Então, existe também outros documentos que são muito utilizados, tá bom? Para que possamos, então, conhecer a história de um povo. Existem aqui os museus, existem os documentos que são chamados de documentos materiais, que são aqueles, que temos ao nosso alcance, como, por exemplo, um brinquedo, um berço, uma foto. Então, tudo isso é chamado também de documento material, ok, turma? Existe também, os documentos iconográficos. Eles são conhecidos como documentos, que retratam ali a arte, o áudio, uma pintura. Então, precisamos prestar atenção a tudo isso para poder, então, responder às nossas atividades. Vocês irão escrever essas atividades no caderno de vocês, na disciplina de História. No primeiro quesito diz: através do que podemos estudar a história? Tia citou aqui, tá bom? E também tem no livro. Segundo, o que são os museus? Então, você vai procurar lá e escrever o que são os museus. Terceiro, escreva o nome de um documento material. Documento material é aquilo que tia já falou. Então, você pode escrever um documento material seu, de quando você foi mais novo, um bebezinho, ou mesmo outro material, o nome de um outro material utilizado pelas pessoas, pela sociedade em geral. Quarto quesito, como podemos classificar os documentos iconográficos? Então, é o que já foi dito aqui, De que forma a gente classifica os documentos iconográficos? Como é que a gente pode entender e conhecer esses documentos? Através de quê? Tá certo? Então, você vai ler aí todo o nosso conteúdo que já foi dado em relação à história, certo? Você vai fazer uma leitura mais expansiva, tá certo? Para que você possa estar respondendo aqui as nossas questões, tranquilo? Então, beijos para vocês, um ótimo fim de semana e até a nossa aula de segunda-feira. Beijos!